Olá, para quem está aí no dia a dia lidando com doenças pulmonares intersticiais, essa análise aqui é simplesmente indispensável. A gente vai mergulhar fundo na mudança radical que aconteceu no diagnóstico da pneumonite de hipersensibilidade, a nossa famosa PH. Tudo isso com base nas diretrizes internacionais de 2020 que, olha, basicamente redefiniram a nossa abordagem clínica. E para a gente ter uma ideia da importância disso, essa citação do Dr. Ganesh Rago diz tudo. Durante anos, a linha que separava a pH fibrótica da FPI era muito tênue. E essa confusão era um desafio diagnóstico gigantesco com implicações seríssimas para os pacientes. As novas diretrizes vieram justamente para trazer luz a essa questão. Bom, e qual o nosso roteiro para hoje? A gente vai passar pela mudança de paradigma, entender os dois novos fenótipos, encarar o desafio de diferenciar a pH fibrótica da FPI, investigar as pistas radiológicas e, por fim, juntar todas as peças para construir um diagnóstico sólido. Vamos lá, então. Por mais de 30 anos, o diagnóstico da pH seguia um modelo que, para ser sincero, muitas vezes mais confundido que ajudava. As diretrizes de 2020, que foram um baita esforço colaborativo mundial, simplesmente aposentaram esse sistema antigo e deram um pontapé inicial para uma era bem mais precisa. E aqui está a grande virada de chave. A gente abandonou aquela classificação antiga, baseada no tempo, aguda, subaguda, crônica, que não tinha uma boa correlação com o que realmente acontecia com o paciente. Agora, a abordagem é muito mais direta e principalmente útil. A doença tem fibrose ou não tem? É não fibrótica ou fibrótica? A resposta para essa única pergunta muda tudo no manejo do paciente. Isso nos leva direto ao coração das novas diretrizes. A pH agora é dividida em só duas categorias, com base numa coisa simples, a presença ou a ausência de fibrose. E essa simplificação é extremamente poderosa, porque é a fibrose o fator que vai realmente ditar o curso da doença e a sobrevida do paciente. Primeiro, vamos falar da pH não fibrótica. É bom pensar nela como uma resposta do corpo que é, na sua essência, inflamatória. Sem fibrose estabelecida, o potencial de recuperação é muito maior, principalmente se a gente consegue identificar e afastar o antígeno que está causando tudo. O processo aqui, em grande parte, pode ser reversível. Já no outro lado da moeda, a gente tem a pH fibrótica. Aqui a história é diferente. A inflamação crônica já deixou sua marca, já causou cicatrizes no pulmão, ou seja, uma fibrose que não volta atrás. Esse é o fenótipo que mais preocupa, claro, porque está ligado a um prognóstico pior e é o que gera um maior desafio diagnóstico justamente por parecer com outras doenças fibróticas. E com isso a gente chega no ponto alto desse quebra-cabeça diagnóstico. Separar a PA fibrótica da sua principal imitadora, a fibrose pulmonar idiopática, a FPI. As duas têm fibrose, mas são doenças completamente diferentes, com tratamentos e prognósticos distintos. Acertar esse diagnóstico faz toda a diferença. Mas como a gente faz para diferenciar as duas olhando a imagem? Essa tabela resume as dicas principais. Na pH fibrótica, a fibrose costuma ficar mais no centro das vias aéreas e, importante, tende a poupar as bases do pulmão. O aprisionamento aéreo é muito mais comum. Na FPI, o clássico é aquela fibrose periférica, subpleural e lá nas bases. E a cereja do bolo, o sinal das 3 densidades, que é um achado que grita pH. Agora, vamos detalhar um pouco mais essas pistas visuais. Para quem está na residência, dominar esses achados na tomografia computadorizada de alta resolução, a TCAR, é uma habilidade essencial. É quase como virar um detetive de imagens. A primeira pista, e talvez a mais específica, é o sinal das 3 densidades. Antigamente ele era até chamado de sinal da cabeça de queijo. O que ele é? É quando a gente vê na mesma imagem áreas com vidro fosco, áreas de pulmão normal e áreas de aprisionamento aéreo. Quando esse sinal aparece, a nossa confiança para o diagnóstico de pH sobe, e muito. A segunda pista importante é o aprisionamento aéreo extenso, que na tomo aparece como atenuação em mosaico. Isso é um reflexo direto da doença das pequenas vias aéreas, que é uma marca registrada da pH. Até pode aparecer na FPI, mas a extensão e o jeito que se distribui na pH são bem mais característicos. E a terceira pista fundamental, a preservação relativa das bases do pulmão. A gente sabe que a FPI mostra o seu pior lado, a fibrose mais feia, lá nas bases. Então, se a gente encontra uma fibrose que poupa essa região, isso é um sinal muito forte de que talvez estejamos olhando para uma pH fibrótica e não para uma FPI. Agora, um ponto crucial que a gente precisa reforçar.
Um diagnóstico de confiança nunca, jamais se baseia num achado isolado. Ele é construído, é um trabalho de juntar múltiplas fontes de evidência e que sempre culmina na importantíssima discussão multidisciplinar. E na prática, o processo é esse. Tudo começa com uma história clínica super detalhada para tentar achar a exposição. Depois, a análise da TECAR. Se a dúvida continuar, a gente pode partir para o lavado broncoalveolar ou até para a biópsia. Mas o passo final, aquele que amarra tudo, é a discussão multidisciplinar. É ali que pneumologistas, radiologistas e patologistas chegam a um consenso. As diretrizes também mostram outras ferramentas que ajudam a fortalecer o diagnóstico. Os testes de IgG no sangue, por exemplo, podem ajudar a identificar antígenos. E, em casos mais cabeludos, procedimentos como a criobiópsia ou a biópsia cirúrgica podem ser o caminho. Sempre, claro, pesando os riscos e os benefícios para cada paciente. É bom lembrar sempre desse número, mais de 30 anos. Esse foi o tempo que ficamos sem grandes atualizações nas diretrizes de pH. Então, o que a gente está vendo aqui não é só uma atualização, é uma reestruturação completa da forma como a gente pensa sobre essa doença. A mensagem principal, então, é muito clara e muito prática. Dominar essa nova forma de classificar a pH não é só um exercício acadêmico, não. É essencial para o cuidado do paciente. Saber se a pH é não fibrótica ou fibrótica guia diretamente o que a gente vai fazer, o tratamento, e nos ajuda a ter uma ideia do que esperar da evolução da doença. E a gente termina com uma provocação para o futuro. Agora que temos diagnósticos mais precisos, qual é o próximo passo? Com certeza é desenvolver terapias mais eficazes, mais personalizadas. Essa clareza que as novas diretrizes nos deram é, sem dúvida, a base sobre a qual o futuro do tratamento da pH vai ser construído.